Olá, como estão vocês? Tudo bem? A partir de agora estamos juntos aqui no programa Visão Trabalhista em Debate. Eu lembro a você, telespectador, que a sua participação é fundamental para nós. Então, clique no nosso e-mail e participe do programa visãoemdebate@ig.com.br. Este programa é uma realização do Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e região. Sindicato esse que está pertinho de você, na rua Erasmo Braga, número 310, em Presidente Altino. O telefone está aí no seu vídeo, é o 3651-7200. Ligue e se informe e conheça mais os projetos do sindicato. O programa Visão Trabalhista em Debate agora está disponível na internet. Acesse o nosso portal, é o www.sindmetal.org.br. Visão Trabalhista em Debate aborda hoje a importância do uso de cartoons na comunicação sindical. Para isso, temos o prazer de contar com a presença do atual cartunista do Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e região, Rice, e do cartunista da Folha de São Paulo, Laerte, que também já contribuiu com a comunicação sindical nos anos 70 e 80. As charges, ilustrações, tirinhas são recursos utilizados semanalmente no Jornal do Sindicato, no Visão Trabalhista e também no site www.sindmetal.org.br. Eu começo com Rice. Rice e Laerte, obrigado por ter aceito o nosso convite. Seja sempre bem-vindo aos estúdios da TV Osasco. Eu que agradeço o convite. Obrigado. Tá certo. Rice, como é o processo de criação dessas charges que o metalúrgico tem contato nos meios de comunicação do sindicato? Bom, a forma normalmente que a gente trabalha é ter a pauta do que a gente está trabalhando na época, ou seja, a luta que o sindicato estiver travando naquela época. Em cima dessa informação, a gente cria algumas situações. Para quê? Para focar aquele assunto, subir um pouco mais aquele assunto na cabeça do leitor. Né? Porque acho que a charge funciona para isso mesmo, para chamar a atenção para um determinado assunto. Né? Para que a pessoa olhe com mais atenção aquele assunto. Porque a charge não aborda todo, não consegue abarcar toda a profundidade do tema. Então ela serve muito mais para chamar a atenção para aquele tema de uma forma leve, bem-humorada e fazer a pessoa pensar um pouco mais profundamente sobre aquilo e buscar mais informações dentro dos meios que o sindicato dispõe. Né? E acaba buscando um trabalhador, né? Ele Exatamente. acaba tendo essa comunicação através das charges, uma maneira simples, gostosa de ler e ver, né? Você concorda com isso? Exatamente, porque se você pensar que nem todo mundo vai ler a matéria inteira, às vezes lê só o lead da matéria, alguns nem a matéria leem, o que vai chamar a atenção para aquele assunto é a própria charge. Então, mesmo que ela veja a charge ou veja uma tirinha que aborde aquele assunto, ele já está mais ou menos inteirado de que algo está acontecendo sobre aquele tema. E aí, lógico, os mais interessados vão se aprofundar mais e mais. Quer dizer, hoje tem canais de comunicação aí que você pode buscar qualquer informação, coisa que nós não tínhamos antes, onde o jornal era o único meio de comunicação do trabalhador. Hoje não, basta ele querer, ele consegue se aprofundar. A charge é só, na minha opinião, pelo menos, é o chamariz, ele é a primeira bola que a gente joga para que o trabalhador se informe sozinho. Laerte, você foi um dos fundadores da Alboré, que foi a grande incentivadora da imprensa sindical no final dos anos 70. É daquela época o Gibi dos Trabalhadores, que aborda as resoluções da primeira Semana de Saúde do Trabalhador. Eu lhe pergunto, que momento foi aquele e como ele se reflete na sua criação hoje, Laerte? Aquele foi o momento da criação do DIESAT, que era uma versão do DIEESE, Departamento Intersindical de Estudos Sociais e Econômicos, para a área especificamente para a área da saúde. Ele foi um momento muito interessante e fecundo, porque ele representou uma conjunção dos esforços do sindicalismo, que estava flexionando seus músculos já desde o final da década de 70, com o movimento dos médicos e de pessoas interessadas na discussão da saúde do trabalhador. Médicos e políticos e pessoas interessadas nessa discussão. Nós participamos como uma agência de produção de equipamento para a divulgação desse debate. Né? Fizemos uma cartilha, a feitura dessa cartilha tem a ver, ou lucrou com a experiência, herdou a experiência, melhor dizendo, da cartilha que eu fiz com o Enfio, um pouco antes. E eu acho que é aí que foi interessante, porque elaborou-se aí nessa cartilha, muito por causa do dinamismo e da capacidade criadora do Enfio, elaborou-se uma forma de tratar de assuntos
que eram meio chatos, né? Meio custosos assim para o trabalhador, mas que eram de toda a importância e do maior interesse dele, e usando essa linguagem de cômica, né? Agora, como aquele momento, Laerte, então, se conecta com a realidade histórica de hoje? Eu acho que se conecta pelo fato óbvio de que muitos problemas dos trabalhadores, embora tenha mudado e progredido em várias coisas, continuam. Quer dizer, os trabalhadores continuam tendo sua força de trabalho explorada e continuam sendo vistos como máquinas e continuam tendo a sua cidadania negada e desafiada o tempo inteiro. Então, o trabalho é permanente. Agora estamos com a presença do Rice aqui, que faz muito bem o trabalho para os trabalhadores da região de Osasco. Laerte, qual é o diferencial, na sua opinião, fazer comunicação para os trabalhadores? Primeiro a sua opinião, depois do Rice. Para os trabalhadores, os trabalhadores são um setor específico da população brasileira. No fundo, trata-se de lidar com linguagem de uma comunicação popular, e extremamente popular. Eu acho que o fato de se dirigir especificamente aos trabalhadores reforça mais o aspecto de campanha, o aspecto de propaganda da produção cômica, da produção satírica, né? Eu acho que esse aspecto da charge enquanto ferramenta da linguagem jornalística é bem importante, assim. Facilita, né? Os trabalhadores gostam das suas charges, né? Eu acho que a diferença é porque é mais engajado a um tema específico, né? É mais engajado a um grupo fechado, né? Porque a gente não pode esquecer que o trabalhador ele é um cidadão brasileiro como outro qualquer. Ele não tem acesso só à charge sindical, só à comunicação sindical, e sim a toda a comunicação que existe. Ele é mais uma pessoa, né? Agora, quando você trata o trabalhador específico de um grupo, como um metalúrgico, por exemplo, lógico que você vai procurar focar esse tema com essa lógica sempre. Primeiro, que você tem níveis diferentes, tanto de cultura quanto financeiros e de acesso, né? Porque não pode fazer uma charge que só pensando baixo, como se o trabalhador fosse uma pessoa com pouca cultura e tal. Isso já foi uma verdade há muito tempo atrás, hoje não é. Hoje você tem o trabalhador com nível cultural excelente, né? Você vê trabalhadores aí até com nível médio discutindo com pessoas com um nível muito superior. Por quê? Porque são pessoas que, embora não tenham às vezes formação acadêmica, têm uma formação de buscar conhecimento por si só muito forte. Então você quer dizer que a charge do passado acabou se adaptando com os momentos de hoje, né? Elas mudaram, né? Porque hoje os temas mudaram um pouco. Então, por exemplo, hoje você está tratando muito mais de inclusão do que exatamente o tema salário, por exemplo, né? Os temas de saúde do trabalhador eram um pouco diferentes no passado do que hoje. Porque a gente não tinha... O empresário de antigamente, ele era um cara que pensava no século XVIII. Hoje ele já está pensando no século XIX. Né? E alguns estão pensando, né, no século XX. Então, para trazer esses caras para o século XXI, você precisa primeiro, às vezes, ironizar uma atitude que para eles é comum, né? E às vezes você precisa ridicularizar para que eles percebam o quanto realmente aquilo está errado, aquilo tem que ser mudado. A importância do uso de cartoons na comunicação sindical é o tema do nosso programa de hoje. Estou recebendo aqui o cartunista do Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e região, o Rice, e também o cartunista da Folha de São Paulo, o Laerte. Você pode participar do nosso programa através do nosso canal eletrônico no visãoemdebate@ig.com.br. Nós vamos para um breve intervalo e já voltamos. Fique conosco, não saiam daí. Em 1985, quando a polio causava paralisia em 1.000 crianças por dia, o Rotary estabeleceu uma meta: erradicar a polio em todo o mundo. Com mais de 2 bilhões de crianças imunizadas, em breve a meta será atingida. Erradicação mundial da polio. Isto é humanidade em ação. Isto é Rotary. Todos os anos, milhares de brasileiros pegam dengue, uma doença séria que mata muitas pessoas. Mortes que poderiam ser evitadas com ações simples. Dengue. Se você agir, podemos evitar. Cuide da sua casa, fale com seus vizinhos, converse com a prefeitura.
Ministério da Saúde. Brasil, um país de todos. Já estamos de volta com o programa Visão Trabalhista em Debate. Lembrando a você, telespectador, que você é o nosso convidado especial. Clique no nosso e-mail e participe do programa visãoemdebate@ig.com.br. A importância do uso de cartoons na comunicação sindical é o tema do nosso programa de hoje. Os meus convidados, Laércio, cartunista, e também o Risse, cartunista do Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e região. O cartunista Glauco, morto em 2010, também ilustrou o Visão Trabalhista nos anos 80. E a cartilha Oi, o operário interno, voltada à saúde e segurança. O que vocês acham dessa questão do Glauco, a perda do Glauco? Foi muito grande para vocês, cartunistas, né? Sim, eu acho que o Glauco, na verdade, não só o Glauco, né? Porque quando você fala assim, perdemos o Glauco, ele não perdeu só uma pessoa que produzia cartoons e tal. É uma pessoa que inspirava, não só pelo que ele fazia, mas pela atitude dele, a maneira dele pensar, e até as pessoas ligadas à religião dele, etc. Você perde muito mais do que um trabalhador ou do que uma pessoa que exerce uma função. Você perde uma pessoa que tem várias facetas na vida dela, então ela afeta todo mundo, ela afeta vários grupos sociais diferentes, né? Então, do nosso ponto de vista, do ponto de vista de trabalhador, eu já não estava trabalhando há muito tempo com cartoon sindical. Então, não perdemos tanto em termos de trabalho, porque o que ele tinha produzido nessa área, ele já tinha produzido, né? Mas nós perdemos um expoente cultural em outras áreas, falando de outras coisas tão importantes quanto o trabalho, que foi interrompido, né? Laerte, e para você, o que significou a perda do Glauco? Pois é, o Risse já, o que ele falou é mais ou menos o que eu ia falar também. Perdi um amigo, perdi uma pessoa querida. A aproximação dele dos jornais sindicais se deu através da Alboré, então, para mim, toda essa existência, Glauco, sindicatos, é especialmente tocante, né? Agora, eu perdi um amigo, uma pessoa querida. As redes sociais contribuem de alguma forma com o trabalho de vocês? Sem dúvida. A rede social traz, pelo menos para mim, traz em poucos minutos uma quantidade de feedback, né, de resposta dos leitores que a gente demorava meses para ter, né? Na época dos gibis, a gente às vezes tinha que editar várias edições da revista para ter uma quantidade de resposta que hoje chega em 2 minutos. É uma coisa... Eu acho que isso não é só a gente, é qualquer cartunista ou qualquer autor de quadrinhos que esteja começando hoje. A rede representa o acesso a uma rodovia de tráfego intenso, assim, né? Quando na nossa época a gente tinha que usar aqueles atalhos, né, no meio do mato. Assim. Agora, já que você falou nas redes sociais, como a internet, então, de modo geral, impactou no processo criativo de vocês dois? Bom, no meu caso, é que ficou muito mais rápido. Porque você, antigamente, para conseguir informação, você recebia a informação filtrada do seu editor, por exemplo. Porque você não tinha informação, você tinha informação do jornalista, etc. Hoje não, hoje você pode pesquisar e você pode até, às vezes, ter uma visão mais abrangente, até mudar um pouco o foco do que o jornalista disse para você. Então, entrosou melhor, na minha opinião, o cartunista com o jornalista. Porque a gente conversa hoje com um nível melhor. Antigamente, nós éramos os tarefeiros, né? Era passada uma tarefa e você cumpria aquela tarefa com bom humor, com inteligência, da melhor maneira que você podia fazer, mas era uma tarefa. Hoje não, hoje é um diálogo, né? Eu acho que é bem mais interessante. A gente acha na rede lugares e sítios onde se municiar, onde se informar, onde se encher de referências também, né? Agora, por outro lado, tanta conectividade, interação, eu lhe pergunto, ajuda ou atrapalha? Pois é, quando você usou a palavra impactar, eu entendi empatar. Pode empatar se você ficar restrito àquilo, por exemplo, a quantidade de horas que uma pessoa fica respondendo e-mail, tweetando e gerindo o Facebook pode ser um atrapalhador da experiência profissional dele, mas aí é uma questão de medida pessoal, né? Também, né? Quando você vê que você está há 3 horas ali discutindo no Facebook uma coisa que não vai para lugar nenhum.
Você segue nesse mesmo caminho? Isso? Mais ou menos, porque eu acho que você tem que estar conectado, tem que conversar com as pessoas, até receber críticas e tal. Porque esse feedback não se tinha, realmente é o que ele disse. Você publicava e você, às vezes, o ano seguinte você sabia que uma charge que você fez deu certo e funcionou e tal. Às vezes você não tinha resultado nenhum, não tinha retorno nenhum. Né? Eu até, quando eu trabalhei internamente no sindicato, pedi para ir em piquetes e tal, porque eu não sabia o que era. Eu desenhava sobre algo que eu não sabia o que era. Então eu fui na porta da fábrica para ver o que era, como é que funcionava, fui atropelado e tal. Coisas que eu acho que nem todo cartunista faz. Se bem que eu acho que a experiência ao vivo é meio insubstituível também. Quer dizer, ir a um piquete, ir a uma porta de fábrica, conversar ao vivo com as pessoas, não tem como você fazer isso online, né? Não tem como fazer... Quer dizer, não tem a substituição perfeita dessa experiência, né? A experiência ao vivo ainda é uma coisa... Exatamente. Você se abastece, assim, de informação, mas a informação não é conhecimento. O seu conhecimento, quando você pega essa informação, transforma em prática. E aí sim, você tem um conhecimento, alguma coisa que você pode levar com você. Agora, os temas que rendem charge hoje, de modo geral, na opinião de vocês dois, mudaram? Acho que é o homem, né? É a pessoa, é sempre o ser humano, né? A vida noturna, não sei, acho que os temas são sempre humanos, sempre grupos humanos, e nessa nossa experiência urbana que a gente tem, acaba sendo tudo isso que se vive aqui. Eu acho que eu teria muito trabalho, por exemplo, se eu tivesse que abordar um tema rural, uma coisa assim, aí eu teria que... pesquisar. Porque o homem não muda, o homem é o mesmo, o que muda é o ambiente. Então, eu acho que hoje o que mudou no humor é que ele está ambientado num lugar diferente. Por exemplo, você falar sobre LGBT há 10 anos atrás era uma coisa, você falar isso hoje, tanto é que tem gente, o Zappa, por exemplo, fala sobre isso, falar sobre deficiente, né? Pessoas com deficiência, há 10 anos atrás era uma coisa, hoje já é diferente, você consegue abordar isso de uma outra forma. Então, o que mudou foi o ambiente e o entendimento das pessoas sobre o mundo que ela vive. Que antigamente as pessoas não tinham informação e tinham muito mais preconceito. A sociedade acaba mudando com toda a transformação da globalização. Certos conceitos vão ganhando outros focos e outras luzes, né? O cartunista, ele vive o momento presente, né? Ele vive o tempo dele. Né? Então, nesse sentido, muda, mas no sentido geral... A essência não muda, né? Exatamente. A importância do uso de cartoons na comunicação sindical, o tema do nosso programa de hoje. Você pode participar do nosso programa através do nosso canal eletrônico, que está aí no seu vídeo, visãoemdebate@ig.com.br. Estou entrevistando aqui, tendo o prazer de entrevistar o cartunista do Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco, região, o RICE, e também o Laerte, cartunista. Obrigado mais uma vez pela presença de vocês. Eu quero que você em casa não mude de canal, que o tema está bacana hoje. Não mude, fique conosco, nós vamos para um breve intervalo e já voltamos. Esta árvore nunca precisará ser derrubada para fazer a muleta que jamais será usada. Pela criança que não irá contrair pólio. Por ter sido imunizada a tempo. Graças à dedicação de pessoas dispostas a contribuir. Você pode ajudar o Rotary a eliminar a pólio agora. Acesse www.rotary.org. Para você que chegou agora, você está assistindo o programa Visão Trabalhista em Debate. O tema do nosso programa de hoje, a importância do uso de cartoons na comunicação sindical. Participe do nosso programa. Tenho aqui o prazer de entrevistar o Laerte, cartunista, conhecido nacionalmente, e o nosso cartunista do sindicato, o RICE. Eu queria perguntar a vocês dois, por que o humor na comunicação sindical funciona? Por que ele funciona? Bom, porque ele faz parte das melhores, das mais elaboradas ferramentas da fala e da linguagem e do pensamento humano.
eu faço uma certa diferença entre humor e comicidade. Para mim tem uma coisa assim, né? O que a gente usa para obter risadas é a comicidade, é o cômico, a sátira e tal e tudo. O humor é algo sutil que está presente na comicidade, mas está também presente em muitas outras formas de linguagem. Funciona porque ele é naturalmente excitante e espicaçador para o pensamento humano, para qualquer pessoa. Não há cultura humana que não utilize formas de humor, né? Então, acho que isso ajuda a gente a entender a popularidade e a importância dessa linguagem. Risse, e você que está ao lado do trabalhador, como você sente esse feedback do trabalhador? Ele gosta mesmo? Olha, aí que está. O feedback que a gente sente hoje pelo impresso é muito menor do que a gente tem na internet, né? Ele é mais lento. Eu acredito que as pessoas gostem do que eu faço, né? Inclusive, a gente criou algumas coisas um pouco mais fora do universo do trabalho, que é as tirinhas do Hora da Boia, que falam de assuntos não ligados diretamente ao trabalho, mas que acabam se associando, né? Porque o trabalhador ele é um ser humano que tem outras atividades, né? Então, interesses que são muito mais diversos do que o simples trabalho, né? Você enxergar o trabalhador só como trabalhador é muito pouco. Isso é uma coisa muito legal que você faz e que no tempo que a gente trabalhava com o Boré era difícil incluir isso. A vida do trabalhador fora da fábrica, fora do sindicato, fora da empresa. A vida... Era só questão sindical. Porque... eu vi hoje, tem isso aqui do carnaval, né? Vamos pular carnaval. Se eu pudesse pular os 3 dias. Né? Porque são assuntos que você tem que abordar. E agora, uma coisa que a gente estava comentando antes, que eu acho que é interessante, é como que o humor funciona. Eu acho que o humor ele desarma um pouco. Quando você lê um texto, quando alguém vem te vender alguma ideia, vem te propor algum argumento, você tem barreiras naturais, né, até para se proteger. Então, qualquer pessoa que tenta argumentar com você, você já associa com algumas coisas que você tem e você não aceita de primeira. Quando você coloca o humor ele pega a pessoa um pouco mais desarmada, um pouco menos preparada para aquilo. Então você consegue alertar para o assunto. Você não consegue convencer uma pessoa com uma piada. Você faz lá uma charge, a pessoa no dia seguinte vai pegar uma placa e vai sair na rua defendendo aquela ideia. Certo. Você só vai alertar ela para aquele assunto. Tá. E aí o posicionamento dela vai depender realmente dela. É uma questão muito pessoal, né? Acho que a comunicação não convence. Ela apresenta. Quem se autoconvence é o leitor, é o receptor da mensagem. Laerte, o humor é ideológico? É sempre ideológico. Qualquer discurso humorístico ou cômico é um discurso ideológico. Ele contém opinião, ele se refere a um bloco de ideias. E, na minha avaliação, a linguagem da comicidade serve muito mais, fala muito mais para áreas de reforço ideológico do que de transgressão e mudança. Entendeu? Quando você trabalha com a área do humor e da comicidade, estou juntando as duas, você está falando muito mais para aquilo que o sujeito que a pessoa que recebe já acha, né? Para o mundo das opiniões que ele já tem, do que trabalhando novas ideias. Então o humor presta muito mais para a área da agitação do que para a área de construção de novas ideias, discussão e debate de novas ideias, né? Até porque o ser humano precisa desse outro lado, né, do humor, como você bem disse na sua resposta. Laerte e Risse, o chargista ou o humorista precisa, então, ter uma posição crítica, na opinião de vocês? Sim. Ele acaba tendo. Mesmo que quando ele acha que não tem, ele está tendo, sim. Quer dizer, tem sido muito comum, não sei se você concorda comigo, mas tem sido muito comum hoje comediantes se defenderem de determinados ataques com a frase: isto é só uma piada, não levem a sério porque é apenas uma piada. Para mim isso não existe. Toda piada é um discurso ideológico, é uma emissão de opinião e a pessoa deve responder por aquilo, está aberta a críticas. Ainda mais sendo um profissional do humor, né? Fazer só uma piada é meio complicado, porque senão, se você colocar dessa forma, ou seja, que aquilo não tem importância, tá certo? Porque é uma piada, você justifica qualquer preconceito, você justifica qualquer ataque, você justifica qualquer coisa.
porque aquilo não tem importância. Agora, para aquele que é atacado, tem muita importância e é sério. Então, eu acho que essa é a questão. Eu acho que o mais importante é que o ser humano tem que respeitar o outro ser humano. Acho que esse é o primeiro ponto. E que todo ser humano tem uma posição ideológica e política, mesmo quando não tem, exatamente o que ele disse. Claro. Todo mundo tem um viés, né? Todo mundo tem um olhar, de uma certa forma, para alguma coisa. E o cartunista, o humorista, qualquer ator, qualquer pessoa que trabalhe com humor, né, especificamente, tem a mesma coisa, ela também tem a sua posição. Eu estou com um pouco... Oi, por favor. Não, continua, desculpa. Não, por favor. Não, imagino, fala aí. Estou com um pouquinho de tempo. Laerte, você foi do movimento estudantil, fundou a Alboré e hoje milita na causa LGBT. De que modo tudo isso está presente em suas criações para jornais e TV? Nossa, você juntou muita coisa nesse tudo isso aí. Esse tudo isso pode ser resumido nessa coisa, são as minhas preocupações fundamentais. Hoje a minha preocupação fundamental tem a ver com o movimento LGBTQI. Mas eu não estou me preocupando só com um nicho, eu estou me preocupando com o contexto todo, né? É que eu descobri em mim a transgeneridade e a estou vivendo, então eu por esse motivo tende a ser o meu gancho mais forte. Rice, você inspira no Laerte, no saudoso Glauco, no Angeli para as suas criações? Eu acho que qualquer cartunista sindical bebeu nessa fonte. Não existe quem não tenha bebido nessa fonte. Porque eles mudaram a comunicação sindical. O Alboré, o Sarjão, o Laerte, esse grupo de pessoas, o próprio Enfio, essas pessoas mudaram a maneira de se pensar a comunicação sindical. Primeiro começaram a entender o que o trabalhador pensa, esse é o primeiro ponto, que os sindicatos às vezes não tinham muito isso, de se preocupar com o pensamento do trabalhador. E aí a partir disso você começa a mostrar que existe cultura envolvida com isso foi crescendo a partir daí. E é uma linguagem que saiu do Brasil, pelo menos pelo que eu conheço, esse tipo de linguagem nasceu aqui. E foi exportado para vários lugares. Existiam comunicações sindicais em outros lugares, mas não da maneira e com a força que teve aqui no Brasil. 30 segundos para a resposta, desculpa o tempo. Vocês acham que a arte de vocês deixa um legado social? E se deixa qual? Eu espero que deixe. Assim como eu recebi um legado também quando eu comecei a desenhar, que vem dos meus mestres, dos meus queridos cartunistas, o pessoal do Pasquinho, o pessoal de São Paulo, o Zélio, Assis. Eu espero que esse rio continue correndo. É mais ou menos a mesma coisa. Eu acho que se você faz alguma coisa, você espera que aquilo gere algum fruto, que deixe alguma semente, que seja alguma coisa útil. Garantia já não dá. Espero que seja uma semente boa, que a gente faz alguma coisa e se arrepende depois, a semente era ruim. Tá certo. Infelizmente estamos chegando ao final do nosso programa. Eu tive o prazer e a honra de conversar com um dos maiores cartunistas do Brasil. Laerte, obrigado por ter aceito o nosso convite. Seja sempre bem-vindo aos estúdios da TV Osasco. Obrigada eu fico muito honrada com esse convite também e feliz de estar aqui conversando, conhecendo o Rice pessoalmente. Agradecemos também ao nosso cartunista, o cartunista do Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e região. Foi uma honra também entrevistá-lo, Rice. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Opa, eu que agradeço a oportunidade de poder estar do lado de um ídolo meu, de há muito tempo. Sem ofensa. Há muito tempo, mas não tanto tempo. Eu sei que eu comecei a ler muito cedo. Mas é importante para mim esse tipo de troca, porque o cartunista ele fica muito preso, muito dentro de casa, muito dentro do estúdio. E é muito raro você ter oportunidade de contato. Então, alguns eventos como esse, como entrevistas, ou como eventos como o Ângelo Agostini, entrega de prêmios, é bem importante para a gente. Obrigado. Obrigado a vocês. Agradeço também a nossa colega jornalista responsável que proporcionou essa pauta, Cristiane Alves, do sindicato. Obrigado. E agradeço a você em casa por ter ficado conosco, por teu carinho, pela tua audiência. Agora você já sabe, nós temos um encontro marcado aqui no programa Visão Trabalhista em Debate. Através do nosso canal eletrônico, você opina e participa do programa. Então clique no nosso e-mail visãoemdebate@eg.com.br. E não se esqueça que o nosso programa está na internet no www.sindimetal.org.br. Clicando na página do sindicato, você vai poder assistir esse e outros programas da nossa grade, além de ver as matérias que o sindicato prepara com exclusividade para você, trabalhador e trabalhadora. Tenham todos uma ótima semana. Eu vejo vocês, se Deus quiser, no próximo programa. Tchau!